Boa tarde, está começando mais uma entrevista da série sobre preparo de material biológico com finalidade científica, promovida pela TV Câmara de Jataí, pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, UFJ, e com a Universidade de Brasília, a UNB. O tema de hoje são os pré-requisitos documentais para a doação do corpo com finalidade científica. Por isso, vamos conversar hoje com a juíza Soraya Facuri de Brito, ela que é a segunda juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás. Muito boa tarde, juíza. Um prazer conversar com a senhora. Boa tarde, o prazer é nosso. Queria cumprimentar a todos que estão nos acompanhando aqui nesse canal. É um tema muito importante e eu me coloquei à disposição da professora Bárbara, quem nos provocou a Corregedoria, junto com a ARPEN, a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Goiás. Tá certo. Conosco aqui também o reverendo e advogado Ézio Martins. Muito obrigado. Boa tarde, Ézio. Muito obrigado por sua presença. Boa tarde, excelência. Boa tarde, Francisco. Professora Bárbara, uma alegria estar nesse momento num tema tão importante para a nossa sociedade brasileira. Isso. E também conosco aqui no estúdio da TV Câmara, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, da Universidade de Brasília e ainda colaboradora da Universidade Federal de Jataí, onde ela foi coordenadora, do Laboratório de Anatomia Humana e também do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos. Boa tarde, Bárbara. Obrigado por sua presença mais uma vez. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, excelência. Boa tarde, doutor Ézio. Bom, para nós é extremamente importante essas orientações. A gente percebe que a sociedade, nós confundimos muito a situação da Lei de 92, referente ao sistema não reclamado, da Lei de 2002, que prevê assim, a doação voluntária a partir da assinatura de um termo. Então, são situações um pouco distintas. E hoje a gente vai buscar orientações sobre especificamente a doação voluntária, que foi o que nós procuramos, a ARPEN e o TJ. Já preciso agradecer os olhares todos que eles tiveram, o pronto atendimento foi extremamente veloz, as decisões, o cuidado que tiveram com a análise dessa questão no nosso estado. E aí nós encontramos durante os trabalhos essa dificuldade, não havia um precedente sobre a doação e hoje, se nós tivermos a situação de doação, como deveremos proceder, Então, buscamos essas orientações aí. Este é um projeto nacional de colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e trata de protocolos específicos para que o material biológico alcance a sala de aula de uma forma adequada, Então, esse cuidado documental é extremamente importante, Então, muito obrigada. Exatamente. Então, a gente já começa indo direto para as perguntas, juíza Soraya Facuri de Brito. A certidão de óbito é um documento gratuito? Existe alguma diferença para a solicitação desta certidão quando se deseja sepultar ou cremar? Obrigada, Francisco, pela pergunta. A certidão de óbito é um documento de cidadania, como a certidão de nascimento também é. Então, o início da nossa vida, como o final da nossa vida, precisam ser documentados, é previsto na nossa Constituição a gratuidade desses registros. Então, é um documento gratuito a todos os cidadãos do país. Juíza Soraya Facuri de Brito, como a instituição de ensino superior deve proceder caso o corpo seja doado com a certidão de óbito, prevendo o sepultamento ou a cremação? Perfeito. Nesse aspecto, a nossa alteração do provimento, em que alterou o nosso artigo 702 do Código de Normas do Foro Extrajudicial do Estado de Goiás, já traz todas essas orientações à universidade quando o corpo não servir mais para o estudo científico. Aí eles comunicam aos familiares
Os familiares têm 15 dias para reclamar esse corpo e proceder com a inumação ou a cremação. Caso, nesse prazo de 15 dias, isso não ocorrer, a própria universidade é que vai promover o sepultamento ou a cremação. A vontade em vida declarada por essa pessoa para que, após a sua morte, seu corpo sirva para estudos científicos, deve ser apresentada aos seus familiares, à universidade. Ela tem que ser explícita, ela tem que ser publicizada, digamos assim. Sim. E com essa informação, a própria universidade ou os familiares podem apresentar no cartório e fazer a averbação dessa vontade apresentada por uma escritura pública ou um instrumento particular com firma reconhecida. Ótimo, perfeito. Muito bem. Juíza, e para a situação da doação do corpo com finalidade científica, como era solicitada a certidão de óbito na última década aqui no estado de Goiás? E quais as modificações serão inseridas nas normas extrajudiciais sobre a situação da doação para a ciência? Não vai haver nenhuma mudança em relação à lavratura do assento de óbito, porque, segundo o artigo 80 da Lei de Registros Públicos 6.015, lá consta o rol do que é necessário ter dentro desse assento de óbito, que é a hora possível, mês e ano do falecimento, o lugar do falecimento, o nome com sexo, idade, profissão, naturalidade, domicílio e residência do falecido, se ele era casado, se ele deixou bens, se deixou filhos, se era eleitor. Então, essa informação, ela não consta dentro do rol obrigatório da Lei 6.015. Por isso, não vai haver nenhuma mudança em relação a esse provimento no que é necessário constar no assento da lavratura do óbito. Ótimo. Certo. Juíza, o termo de doação precisa ter a assinatura reconhecida em cartório. Quando seria possível ter a gratuidade da taxa do cartório? Perfeito. Esse é um ato que ele é feito dentro da serventia extrajudicial, né? No cartório de registro de pessoas naturais ou no tabelionato, enfim. É preciso o pagamento de emolumentos. A isenção desses emolumentos é somente feita por lei. Então, foi até uma solicitação que a universidade apresentou para nós quando estudamos a respeito desse provimento e, infelizmente, devido à necessidade de lei específica para poder isentar qualquer emolumento dentro das serventias extrajudiciais do estado de Goiás, isso não foi possível isentar. Contudo, o próprio cartorário, ele tem a previsão de conceder essa gratuidade, desde que ele observe alguns elementos e documentos de que a pessoa não tem condições financeiras de arcar com o custo desse documento, né? Que pode ser uma escritura pública ou uma declaração de vontade, né? Uma procuração particular com firma reconhecida. Ótimo. Certo. E eu trouxe aqui também, como eu já tinha as perguntas previamente, eu busquei informação, talvez surgisse alguma pergunta a respeito do valor dessa escritura pública atualmente cobrada no estado de Goiás. Foi feito aqui um cálculo por alto, porque nós temos, além dos emolumentos, algumas taxas que são agregadas a este valor, e se chegou a um percentual aqui de R$ 259,71. Não é um custo barato, contudo, é possível essa isenção desde que o cartorário analise documentos daquela pessoa, uma carteira de trabalho, um contra-cheque, e observe que realmente é possível dar essa isenção. Ótimo. Certo. E, juíza, um doador que se cadastra no programa, mas não possui qualquer familiar para encaminhar o corpo para doação, qual a validade do termo de doação assinado em vida? Como ele deve proceder para ter sua vontade realizada, uma vez que não existe um familiar para efetivar a doação? O reitor da
instituição de ensino superior pode solicitar a doação do corpo do sistema não reclamado de posse do termo de doação assinado em vida? Essa vontade manifestada junto aos cartórios, ela tem validade até o falecimento dessa pessoa, salvo se ela expressar novamente uma contravontade do que foi dito anteriormente. Então, se ela manifestou essa vontade e não houve nenhuma modificação do interesse dela, ela vai valer até o falecimento. Se essa pessoa não possui familiares, amigos, o que é possível realmente é ela ir até a universidade onde ela gostaria que o seu corpo fosse estudado e mostrar esse documento. E o próprio reitor teria condições, sim, de ir até o cartório e reclamar por essa entrega do corpo. Do corpo. Mesmo no caso dele seguir para o sistema não reclamado, uma vez que nessa situação parece que o corpo é encaminhado ao Instituto Médico Legal, seria isso ou eu estou equivocada? Não, a senhora está correta. Entendo realmente que mesmo se esse corpo não foi reclamado, que é o caso da nossa norma do artigo 701, que leva a um prazo maior para poder ser liberado para estudo, pode ser apresentado esse documento e ele sim vai ter a liberação. O propósito da alteração do artigo 702 foi realmente desjudicializar o procedimento e também facilitar o tempo. Ótimo. Já que o tempo é primordial para que os estudos possam ocorrer com maior precisão, enfim. Aí a senhora é melhor do que eu para poder falar a respeito. Tá joia. E antes de encerrar, claro, a gente vai apresentar aqui o convidado, o terceiro convidado aqui no estúdio, que é o Dr. Luiz Carlos Bandeira, que é o atual coordenador do Programa de Doação de Corpos para Ensino e Pesquisa Presentes Anatômicos da UFJ. Muito boa tarde, doutor Bandeira. Obrigado por sua presença. Boa tarde a todos. E, em segundo lugar, eu quero pedir perdão pelo meu atraso. Excelência, me perdoe pelo atraso, né? Cumprimentando a senhora, cumprimento a todos da mesa e justifico, né? Eu sou médico, ortopedista, sou professor do curso da Universidade Federal de Jataí, do curso de Medicina. E infelizmente os horários tem hora que a gente não consegue compatibilizar. E aí daí o meu atraso. Então eu espero sinceramente o perdão de todos vocês, né? E dizer que é uma satisfação fazer parte dessa mesa, né? Conhecer a senhora, que eu não conhecia, mas agradecer a sua atuação, agradecer tudo que a senhora tem feito, né? E vai continuar fazendo em prol do estudo, da ciência, das universidades. A doutora Bárbara, agradecer também pelo empenho. Todo esse projeto, todo esse processo começa com a Bárbara se empenhando, se dedicando, né? Mostrando tudo aquilo que ela está preparada, né, a competência que ela tem. E dizer que é uma satisfação poder estar à frente dessa coordenação nesse período, né, e para a gente poder fazer um trabalho bem bacana. Muito bom. Sem dúvida. Professora Bárbara, mais alguma questão? Doutor Reverendo, advogado Ézio Martins também, alguma questão a mais para a juíza Soraya? A sua última pergunta, né? Excelência, uma das questões que o programa enfrenta, né, na legislação é preservar essa manifestação da vontade do doador pós-mortem, né? E conversando com a doutora Bárbara sobre esse assunto, uma das questões que eu até levantei para ela é que nós teríamos que encontrar uma forma legal de que essa manifestação em vida pudesse valer pós-mortem, né? E talvez uma mudança aí no Código Civil, no direito das sucessões, né, que pudesse em testamento manifestar essa vontade, o testamenteiro fazer cumprir essa vontade. Na verdade, é mais uma pergunta para lucubração e a gente poder pensar sobre o assunto. O que a senhora, particularmente como juíza, entende desse assunto, doutora? Prazer, doutor Ézio, conhecê-lo. Eu creio que é possível essa vontade ser apresentada também em testamento.
o nosso Código de Normas, ele trouxe algo assim, a declaração de vontade. Então, essa declaração de vontade, ela pode ser expressa de diversas formas. Claro que o cartório de registro, o cartório, né, extrajudicial, o tabelionato, onde é lavrado as escrituras públicas, ele vai trazer uma força especial. Mas nada impede que num testamento particular ou numa vontade apresentada num documento simples, com firma reconhecida, isso pode ser reconhecido, salvo realmente se posteriormente a essa vontade a pessoa não quer mais manifestar daquela forma, né? Mas eu penso que é perfeitamente possível, sim. Agora, para desjudicializar, que é o caso do nosso Código de Normas, né, que foi apresentado pela doutora Bárbara, seria somente a escritura pública ou uma declaração particular com firma reconhecida em cartório. Agora, esses outros modos que eu coloco, isso pode ser levado ao conhecimento do juiz, como já era feito antigamente, e o juiz realmente decidir a respeito. Ótimo. Certo. Professora Bárbara, mais alguma questão? Não, agradecer à TV Câmara pela oportunidade de reunir, né, essas pessoas, essas autoridades, e dizer que foi importante reconhecer que não estava claro ali nas normas extrajudiciais como seria feito esse trâmite e da possibilidade de ter essa autorização judicial que atrasaria sobremaneira a chegada do corpo no laboratório, né? Então, a gente sabe que para ter o preparo adequado, a gente tem que parar o processo de decomposição antes dele começar. E isso é em questão de horas. E quando os doadores nos procuram, não querendo ser sepultados, a gente fica, às vezes, na vontade de ver isso acontecendo, né? Então, agradecer extremamente os esforços, o TJ, e a Corregedoria, o Ministério Público, todos que apreciaram, né, esse pedido da UFJ. Muito bem. Agradeço, então, também ao reverendo advogado Ézio Martins. Muito obrigado por sua presença. Agradeço a excelência pela preciosa explanação da matéria, né? Ao doutor Bandeira, também à doutora Bárbara e ao Francisco, que mediou esse momento. Tá certo. E vamos agradecer também ao doutor Luiz Carlos Bandeira por sua participação aqui nesse episódio. Na verdade, eu me sinto muito bem representado pela doutora Bárbara, né? Agradeço muito a presença do reverendo Ézio. A gente estava aguardando, né, ansiosamente para aquele debate ontem, infelizmente não pôde participar, mas não tem problema. A gente vai estar junto, a gente vai se encontrar e vai ter oportunidade de explanar. Ontem saíram assuntos muito bons, né, a respeito da comunicação com a família e se a diretiva antecipada de vontade pode se tornar uma realidade perante o judiciário, né? E mais uma vez agradecer e parabenizar você, Bárbara. Muito obrigado e parabéns, né? E Francisco, você sempre esse cara 100%. Muito obrigado, viu? Obrigado, agradeço. Nós que agradecemos a presença do senhor e todos vocês, e deixando o nosso obrigado e também um espaço para as considerações finais para a juíza Soraya Facuri de Brito, segunda juíza auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça de Goiás. Muito obrigado. Boa tarde, juíza. Boa tarde. Obrigada novamente pelo espaço, pela oportunidade. Quando fui procurada para participar dessa entrevista, digamos assim, com todos os senhores e a professora Bárbara, eu fiquei muito feliz, porque é com a divulgação do assunto que a gente consegue alcançar mais pessoas e poder também informar a respeito da doação do corpo para fins científicos. Muito obrigada. Nós que agradecemos e obrigado a você que acompanhou aqui com a gente esse segundo episódio dessa série sobre o preparo de material biológico com finalidade científica, promoção da TV Câmara com a EGEL, Escola de Gestão e Ciência Legislativa aqui da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí e com a Universidade de Brasília. Boa tarde para todo mundo e até a próxima.